acabou, Bonaito. Nunca dá fena. Seus amigos rebeldes foram capturados. Eu os salvarei. A rebelião não tem mais naves. Sempre há uma chance. Cara, eu tenho uma estrela da morte, eu fechei aquele duto de ventilação. Você não tem chance. E como você pretende me derrotar? Good. Hã? Siga minhas redes sociais. Oi, gente bonita, e bem-vindos a mais um Tatiapa, o quarto escuro, que é a minha mente. Itens superpoderosos são facilmente um tropo de histórias de ação. Desde as mais genéricas armas e armaduras lendárias até as mais criativas ideias, todas podem se tornar uma manopla do infinito. Fuego! A buzina paralisadora é a melhor coisa que tem! A parte boa disso é que temos várias histórias que usam isso como premissa e criam personagens interessantes e aventuras divertidas. Mas a parte ruim é que tanto se pode ter ídolos de mil olhos quanto ataques à lua. E só depende de como a história é desenvolvida. E de Good começa meio faixa viva, fundindo um conceito poderoso com o zumbi de toda a história de ação. Um item super poderoso que só é comparável com os outros itens do mesmo nível. Mas vamos voltar um pouco. Neste mundo, bola de gude é o maior dos esportes. Apesar de indicarem que mais de um jogo é jogado com elas. Desde sempre, os jogos são apreciados por todos e isso nunca perdeu para futebol ou beisebol ou aquele jogo do pato dos cavalos argentinos. Não que os cavalos tenham que ser argentinos. Tem até uma imagem do Coliseu, indicando que os gladiadores talvez tenham sido trocados por jogadores de pedra. Por outro lado, tem uma explosão enorme. É engraçado. A primeira revista começa com o que parece poder ter sido um desvio intencional para despistar a audiência, mas sem um motivo aparente. Temos garotos jogando bolas de gude e um que odeia o esporte, que hipnotiza toda a nação. Algo que eu entendo perfeitamente. Só que ele não é o antagonista. A história começa a mostrar por que ele odeia o jogo e como ele passa a querer jogar. É ao mesmo tempo uma ideia interessante e um pouco confusa, mas... Honestamente, este personagem não me parece desenvolvido bastante para algo assim. Ele é um valentão que não demonstra nada positivo, mostra motivos pelos quais poderia ter se tornado assim, mas ele continua egoísta e egocêntrico. Não é nada que mate o mangá, especialmente porque ele vai começar a ser menos marrento. Mas não é exatamente uma boa apresentação do seu personagem principal e ele demora um pouco demais para mudar sua atitude. E, claro, temos que ter a capsulinha especial, a que retém os poderes celestiais desde os tempos ancestrais e capaz de ir atrás de um rapaz e que faz mais que jamais seria outra capaz. Ligue agora e ganhe no pacote a capacidade de explodir uma quadra inteira de graça. E o problema não é em si existirem itens assim. Eu entendo a premissa da revista como parte orgulhosa de um casal de nerds. Mas a revista mostra que César usou a bolinha de Jean assim. Eu sei, mitologia errada. Mas Omega não é tão citável, né? E quando César faz isso, você poderia dizer que ele não teve problemas por ser um imperador? Mas esse é um garoto numa escola. Ele explode uma quadra inteira e tudo o que acontece é quererem jogar contra ele. E não é como se o autor não soubesse, é uma piada na revista. E funciona nesse momento. Mas não é como se o garoto tentasse se esconder. Mais tarde, uma personagem sobre quem vamos falar mais demonstra ter muita habilidade, mas evita fazer em público. Então faz sentido ninguém saber sobre ela. O protagonista explode uma quadra, todos sabem que foi ele, mas não acontece nada. É a inconsistência mais notável, mas mesmo ela não é tão ruim assim. O resto são só questões menores. A arte não é maravilhosa. No começo, ela é um pouco mais problemática. Não é constante, mas é notável quando o autor se foca um pouco demais em como ele quer fazer algo e um pouco de menos em se deve ser feito ou não. Aqui, por exemplo, temos um fim de cena em que a câmera sobe, mas não tem nenhum motivo para isso. Não é uma transição, não foi depois de um momento que requer contemplação e provavelmente não foi para encher a página. A intenção parece ser demonstrar a surpresa da personagem. Ao mesmo tempo, isto é algo que poderia funcionar muito melhor se fosse uma página inteira, ou se, de alguma forma, não fosse executado com tanta repetição de personagens. Temos o pai do principal virando Tristan de Yu-Gi-Oh! Por um quadro apenas, ou com um nariz incrivelmente
pinóquico no começo da segunda revista. Chegando nas duas últimas revistas, a arte melhora bastante, chegando a parecer ter sido feita por outra pessoa, e não era realmente ruim antes. Isso basicamente se deve a tudo ser apresentado de uma forma um pouco lenta quando se trata da história, mas direta e genérica demais quando se trata do histórico. Talvez as duas primeiras revistas devessem ter sido uma só, ou as 3 primeiras serem 2, mas quando passamos a introdução, fica mais divertido. O foco também é um pouco estranho. Você tem um item que ninguém mais tem, mas que ninguém vai realmente tratar como tal até a terceira revista. O conceito de mestres nem foi introduzido até essa terceira revista. Você tem uma nação inteira de pessoas viciadas em jogos com bola de gude, e até mitologia sobre as esferas dos animais lendários, mas a estrutura para treino não é parte do conhecimento de todos? E se você acha isso ridículo, é assim que eu me sinto quando eu vejo o Rio parar porque tem jogo. Eu nem preciso dizer que é futebol, todo brasileiro sabe que é futebol. E a história sugere que tem sido assim por toda a história deste mundo, mas a primeira técnica interessante só vai ser mostrada na terceira revista. O que eu estou tentando dizer é que a terceira revista é melhorzinha e a quarta e a quinta são realmente melhores. As duas primeiras têm momentos bons, mas não chegam ao mesmo nível. Caricato, mas crítico. Voltamos já. Eu não digo isso tudo para desencorajar que leiam. Eu diria que não vale a pena buscar as revistas individuais do começo. Esse encadernado com as primeiras 5, por outro lado, valeu a pena. E se a história continuar se desenvolvendo da mesma forma, eu compraria as próximas individuais ou encadernadas. Temos uma roteirização divertida, ainda que com seus momentos questionáveis. Ei, Espetinho! Espetinho? Ele é feito de gatos? É, você tem o cabelo todo assim, ó. Meu nome é Seta. Ok. Mas quando a história pega impulso, ela tem momentos realmente interessantes. A explicação de como ele consegue usar a incrível balinha faz sentido. O treinamento do protagonista começa de forma bastante interessante. E se você gosta desse tipo de história, é bem divertida. Além disso, se o protagonista não é exatamente desenvolvido, temos uma personagem mais interessante. Hannah é uma garota mais calada, mostrada como desastrada e com duas questões em particular. Número 1, ela é a primeira mostra de como esse mundo de Good pode ser envolvente. Ela é desafiada pela irmã mais nova daquela mulher de Ako com espada de pênis, porque senão não ficaria óbvio demais. E depois de ser coagida a jogar contra ela, Hannah joga com as mãos espalmadas e consegue tirar 2 bolas de cada vez múltiplas vezes. Não é impossível, não precisa mais do que habilidade e treino. E é algo ridiculamente foda! Essa é a parte divertida desse tipo de história. Não importa que já tenha um campeonato à vista, se é para poder exercitar a criatividade do autor. Todos poderiam ser só pessoas jogando em 1 ou 2 posições, mas mesmo um personagem que não recebe tanto foco faz ganso para ter sua caracterização. A própria Hannah, mesmo com uma técnica própria, termina a partida com um palmo deu. Em outras palavras, o autor está claramente tentando fazer os personagens parecerem reais para o leitor. O número 2, entretanto, é triste. Não me entenda mal. Não é algo ruim ou mal feito, é só uma triste realidade. Hannah parece machucada diversas vezes, ao mesmo tempo em que ela cai de vez em quando. Isto é para ser uma forma de despistar, mas que não funciona muito bem, honestamente. Nunca pareceu que poderia ser por ela ser desastrada, especialmente com um personagem tão sério. Eu só tenho até a 5ª revista, mas todas as indicações sugerem que Hannah sofre abusos físicos e emocionais por seja quem for este homem. É um arco comum. Pessoas talentosas que são torturadas para alcançar capacidades ainda maiores, até que crescem como pessoas e decidem que não há justificativa para serem maltratadas. E ser comum não o torna ruim, mas é doloroso se você notar desde o começo. Não que isso seja o caso para todos. Eu comecei a chorar com a chegada depois de alguns 15 minutos, meia hora. Isso também não é para dizer que não deveria ser feito. Se alguma coisa, eu diria que é uma indicação de como isto está sendo tratado de forma realista e nós precisamos de mais pessoas falando sobre a parte ruim da vida para que mais seja feito para consertá-las. Este encadernado termina logo depois do treinamento dele começar. Depois de tacar uma bola de gude naquele que se tornaria seu mestre, um discípulo dele manda ele jogar sinuca, o que faz bastante sentido, na verdade. Sem nem notar, ele está treinando sua mira, até que chega a namorada do discípulo para também treiná-lo, e eu estou honestamente curioso quanto a como isso vai ser. É divertido, e merece ser lido por qualquer pessoa interessada em uma série de ação em esportes.
E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho. Por outro lado, tem uma explosão enorme! Não sei se saiu no som, mas eu acabei de peidar.